Essa live é para você se você faz parte da alta liderança de uma empresa, se você é empresário ou empresária, sócio de uma empresa, ou se você trabalha no RH, ou se você ocupa uma posição de liderança. Esse tema vai te interessar, com certeza. Eu vou falar sobre a liderança positiva versus a liderança tóxica. Todo mundo, em algum momento, eu acho que trabalha em empresas, deve ter esbarrado em pessoas difíceis, em líderes difíceis, em pares difíceis, às vezes um liderado difícil. Todo mundo que trabalha precisa saber lidar com todo tipo de gente. Eu acho que a parte mais difícil no trabalho é lidar com pessoas. Quero saber o que você acha disso. Concorda, não concorda? Coloca para mim nos comentários. Bem-vindos, bem-vindas, quem acabou de chegar. Aproveita e coloca para mim o seu nome e de onde você é. Olá. Eu vou também me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou Mari Bendelac. Eu trabalho com desenvolvimento de líderes desde 2012, então há 12 anos, 2011 na verdade, 13 anos. E eu me especializei em comunicação não violenta, então eu sou hoje uma das referências em comunicação não violenta no Brasil. Fui uma das pioneiras no ambiente corporativo, introduzindo esse tema. E também me especializei, me aprofundei no tema de psicopatia e de narcisismo desde 2021. Então eu tenho um conhecimento amplo dos diferentes perfis de pessoas. E eu percebi que, na verdade, muitas pessoas que me procuravam para aprender a comunicação não violenta, na verdade, estavam lidando com pessoas extremamente difíceis, com jogos de poder, com manipulações e, principalmente, com pessoas que tinham um perfil narcisista ou psicopata ou sociopata nas empresas. A minha voz está alterando. Então, para quem está ouvindo aqui agora e que está achando minha voz estranha, né? Parece que é do Instagram. Então, vamos assim mesmo, tá? Porque eu não tenho o que falar, eu não tenho o que fazer. Então, se você tá estranhando a minha voz, daqui a pouco acho que normaliza, né? Daqui a pouco normaliza. Oi, Larissa de Petrópolis, você concorda, né, que lidar com pessoas é a parte mais difícil no trabalho, né? Cristina, do Rio, prazer. O Willy, de Minas Gerais, Willy, do meu time, muito bom, parabéns. Então vamos lá. O que eu quero dizer sobre a liderança positiva versus a liderança tóxica? Todo mundo sabe que uma liderança tóxica acaba contaminando o ambiente, né? Os líderes dão o tom na vida, na sociedade, nas empresas. Então, agora sou eu mexendo, peraí, que eu tô tentando estabilizar a câmera. A Cristina também disse que concorda, exatamente. Quem entrou agora, ó, esqueci de pedir. Clica no aviãozinho para encaminhar esse vídeo para mais pessoas, tá? A liderança tóxica. Já aconteceu de você ver, não sei se isso já aconteceu com você, de você ver uma laranja podre no meio de outras laranjas? Aconteceu na minha cozinha recentemente, então isso ficou bem claro na minha mente. Uma laranja podre do lado de outras laranjas, no meio de outras laranjas. O que acontece? Você sabe? Já viu o que acontece quando você tem uma laranja podre no meio de outras laranjas, no início, saudáveis? O que acontece? Me fale aí. Quero conversar com vocês, tá? Quero ficar dando aula não sozinha não, falando sozinha não. O Willy estraga as outras, exatamente. A outra estraga, é isso aí, Lari. Então, isso contamina. Da mesma forma que uma liderança positiva, uma liderança solar, contagia, no bom sentido, né? Alguém que tem uma energia positiva contagia, levanta, anima, inspira, enquanto uma liderança tóxica
gera o que tipo de emoção? Medo, né? Lidera pelo terror. O que eu vivi, porque eu já passei por isso, né? Já fui alvo de assédio, inclusive, foi isso que me levou a me aprofundar no tema de narcisistas e psicopatas, que eu sofri com uma líder narcisista perversa, quando eu fui chamada para ser diretora de uma multinacional francesa aqui no Brasil. E todo mundo morria de medo dela. Ela liderava pelo terror, controlava tudo, todos, tudo tinha que passar por ela. Você já teve algum líder desse? Né? Então eu acho que é importante identificar uma liderança tóxica. Por quê? Porque às vezes, se esse líder ou essa líder manipula, e geralmente eles manipulam, você pode acreditar que você é o problema, porque eles têm essa capacidade de fazer acreditar que o problema é o outro. Esse tipo de liderança não assume seus erros, não olha para si para dizer, olha, realmente eu errei, olha, eu posso aprimorar isso, eu acho que a responsabilidade foi minha. Não, geralmente se alguma coisa dá errado, a culpa é sempre dos outros. Já teve algum líder assim? Quando dava errado, quando dá errado, sempre a culpa de alguém e geralmente é um liderado. Ou seja, isso mostra a falta de liderança dessa pessoa, que no fundo não é um líder ou uma líder de verdade. Porque um líder de verdade assume suas responsabilidades, assume sua parte de responsabilidade num problema. Então, de alguma maneira, a liderança pode falhar. Se tem algum erro no time, a pessoa que cometeu o erro, tudo bem, ela é a responsável pelo erro. Mas, de alguma maneira, será que o líder ou a líder não tem alguma parte de responsabilidade nisso? Será que faltou supervisão? Será que faltou clareza? Será que faltou o quê? Alguma responsabilidade, alguma parte de responsabilidade o líder tem. E às vezes, mesmo que não tem, um bom líder vai proteger o seu time e dizer o quê? A responsabilidade foi minha. Vamos ver como aprimorar. O que precisa ser aprimorado. Então, assumir a sua parte de responsabilidade nas questões é um ato de maturidade e de liderança. Alguém que nunca assume a sua parte de responsabilidade não tem maturidade e não é um verdadeiro líder. Faz sentido isso, gente? Falem pra mim. Ai, gente, tá caindo toda hora. Peraí. Deixa eu só ver o que vocês colocaram, que eu ouvi alguma coisa. A Lari, que legal, essa questão de liderança solar. Nunca tinha ouvido sobre. Pois é, Lari, e agora, para os copiadores de plantão, eu vou avisar. Porque esse termo é meu. Eu também pesquisei sobre a liderança solar. Nunca foi usado. E eu já mandei para registrar a marca de líder solar, liderança solar, líderes solares. Então, eu sou a primeira a usar esse termo. É uma das coisas que eu gosto de ser pioneira. Isso é liderança, é inovar, é abrir os caminhos, como fui uma das pioneiras a falar sobre comunicação não violenta no ambiente de trabalho. Eu gosto de abrir caminhos. A liderança tem visão, tem coragem de fazer coisas novas. Não fica copiando, seguindo todo mundo. Já aconteceu para mim, assim, de ver uma ideia, acabei pegando, mas assim, logo deixei porque não era a minha essência. Eu gosto de criar, eu gosto de criar coisas novas, eu gosto de inovar. Então, a questão da liderança solar, e eu vou falar cada vez mais sobre isso. Então, me aguenta, porque você vai ouvir do sol. Eu não sei se você gosta do sol, mas a liderança solar você vai ouvir cada vez mais, porque agora eu vou falar cada vez mais sobre isso. Sobre as características de um líder solar. Porque é isso que a gente precisa olhar e desenvolver. Não quero ficar falando só de pessoas tóxicas.
Eu vou só fazer o contraponto entre um e outro, mas a minha ideia, minha intenção é desenvolver, presta atenção, presta atenção. A minha intenção aqui, daqui pra frente, é desenvolver cada vez mais líderes solares. É criar uma comunidade de líderes solares. Pessoas... O que é um líder solar? É uma pessoa que inspira os outros, ou que quer inspirar os outros. Talvez você não esteja ainda na coisa assim perfeita de um líder solar. Mas você pode se tornar um líder solar. Ou você pode se aprimorar como líder solar. Se você tem essa essência de pessoa que quer fazer o bem, que se preocupa com o bem-estar do outro, você já tem uma das maiores características de um líder solar. Então, se você quer fazer o bem, você se preocupa com o bem-estar dos outros, ter um ambiente de trabalho saudável é importante para você. Se você tem empatia, compaixão pelos outros, se você tem humanidade, né? Se você tem os valores de integridade, verdade, justiça, você tem as características de um líder solar. Um líder tóxico não tem humanidade, não tem compaixão pelos outros, não tem empatia, manipula o tempo todo, só pensa nas suas necessidades, tem egocentrismo, é egoísta, é egocêntrico, só vai fazer as coisas pelos outros quando tem interesse próprio. Aí que você tem que distinguir. Porque tem muitas pessoas egocêntricas que fazem coisas muito legais. Só que o foco não é o ganha-ganha, não é o bem-estar comum ou de todos. Quando uma pessoa tóxica faz uma coisa boa, é porque ela tem um interesse para ela. No fundo, ela já calcula isso para ter um retorno, um benefício. Presente ou futuro. Líderes manipuladores são experts em gerar dívida no outro. Então eles vão fazer um monte de coisa boa, vão te elogiar, vão te bajular, para que depois elas possam te pedir alguma coisa que você se sinta na incapacidade de dizer não. Então, a bajulação, né? Um líder tóxico não usa só de estratégias assim, que parecem malvadas ou agressivas. Não é só a pessoa que bate na mesa, xinga, grita, agride. Não. Na maioria das vezes, aliás, a manipulação no ambiente de trabalho, ela é sutil, ela é perversa, ela é dissimulada, mascarada, de boas intenções, de boas ações. Um líder perverso é capaz de te dizer: oi, fulano, olha, eu vejo que você está cansada, tira uns dias de folga, não precisa estar aqui nesse momento. E aí, naquele momento que você sai de folga, de férias, esse líder, essa pessoa faz algum evento, alguma reunião importante na qual você deveria estar incluída. Isso é um ato perverso, uma coisa que a pessoa parece que ela tem uma boa intenção em relação a você, que ela se preocupe com você, quando na verdade por trás ela vai fazer uma coisa que te prejudica. Quem já passou por isso? Me conta aqui. Já um líder solar é honesto, faz as coisas de maneira correta, né? É isso aí. Deixa eu ver os comentários aqui, só um minutinho. Ah, sim. Vou escrever o título da live. Liderança solar. Não, liderança positiva versus liderança tóxica. Pronto. Então, o que mais? Já passaram por isso?
por uma situação dessa? Tô vendo aqui. Marcela, Maria, estou te acompanhando faz tempo, estou passando por uma separação em um relacionamento tóxico e sinto como droga em abstinência de sofrimento é assustador. Sim, Marcela, isso é o efeito viciante de uma relação tóxica e isso acontece também no trabalho, tá? Tem pessoas que não conseguem sair do trabalho apesar de estar lidando com uma situação, um gestor muito tóxico. Por quê? Por que isso acontece? Eu acho que é importante o que a Marcela está trazendo, apesar de ser uma situação da vida pessoal, e hoje meu foco vai ser só na questão do trabalho, mas aí funciona, o princípio é o mesmo. Quando você trabalha com uma pessoa manipuladora dessa, uma pessoa tóxica, ela não é negativa o tempo todo, ela não te agride o tempo todo, ela não te manipula de forma desagradável o tempo todo. Ela alterna com momentos de carinho, elogios, bajulação, como a gente viu, e momentos que ela vai quebrar a sua autoestima, a sua autoconfiança. Então, eu falei disso em alguns vídeos lá no meu feed. Se você ainda não acompanha, me siga e vê lá os conteúdos que eu botei, onde eu falo exatamente sobre essa alternância de comportamento de um líder tóxico. Então, por exemplo, eu tive o caso de uma diretora que o CEO dela tem traços claramente narcisistas. O que esse CEO faz? Ele primeiro, quando ele chegou, ele procurou tudo que estava de errado para poder quebrar, para poder desestabilizar as pessoas que estavam empoderadas. Os diretores, os líderes, todos estavam empoderados, estavam muito bem, o antigo CEO era muito bom, muito humano. Então, essa pessoa nova, esse CEO novo que chega com traços narcisistas, ele precisa se sentir no controle de tudo e de todos. E como é que ele se sente no controle? Diminuindo os outros, desestabilizando emocionalmente o outro. Porque uma forma de controlar as pessoas é pelo lado emocional, criando emoções negativas ou positivas. Então, e eles jogam com as duas coisas. Ora te trata bem, ora te trata mal. Morde e assopra. Isso em qualquer relação tóxica, abusiva, seja no trabalho ou na vida pessoal, acontece da mesma forma. É um morde e assopra. Esse morde e assopra é que vicia, porque você encolhe, segura, aguenta quando a coisa tá ruim. Aí depois vem um carinho, vem um elogio, vem um bônus, vem um super almoço, um super jantar. Eles sabem jogar com recompensa e punição o tempo todo para manter as pessoas no controle. É isso que permite controlar as pessoas. Quando eles quebram o emocional do outro, isso diminui a autoestima, diminui a autoconfiança, o suficiente para a pessoa ter medo de sair, medo de não encontrar um melhor emprego, medo de não encontrar outra pessoa melhor, outro lugar melhor, outro relacionamento melhor. E, então, ao mesmo tempo, faz o elogio, bajula, dá um bônus, dá uma recompensa, que aí gera um alívio. Aí a pessoa aguenta os maus tratos por causa dos momentos bons. Faz sentido isso, gente? Então, uma liderança tóxica, ela faz isso. São altos e baixos o tempo todo. Se você está vivenciando isso, esses altos e baixos o tempo todo, essa montanha-russa de emoções, você deve estar exausto. Isso é muito desgastante. Isso é muito desgastante e vicia. E aí eu quero te perguntar. A Sônia disse que já passou por isso, é uma sensação horrível. Pois é. Eu quero te perguntar. É isso, chamado morde e assopra. Sibel.
A Cláudia diz que está passando por isso no seu trabalho, né? Eu estou passando por isso no meu trabalho, não sei como fala para minha gerente. Quando você está... Então, a sua gerente é que é abusiva com você? Ou você está passando por isso com outra pessoa e você gostaria de avisar a sua gerente? Me deixe entender esse contexto, Cláudia, tá? Para poder dar uma dica aqui. A Cibel, hoje eu melhorei, graças a Deus, e a você. Gratidão. É isso aí, graças a Deus. Eu sou apenas um canal. Eu espero ser cada vez mais essa fonte de consciência, de conhecimento, para cada vez mais libertação. A Lari diz que cria dano à saúde mental das pessoas. Exatamente. Líderes tóxicos, então, contaminam o ambiente e as pessoas acabam adoecendo. Né? A Milena disse que faz muito sentido. A Cláudia, pois o que faz isso é um chefe. Estou com os nervos à flor da pele. Perfeito. Então vou falar alguma coisa aí. A Milena disse que já viveu isso e agora está livre. Graças a Deus. A Cláudia, então, é com outra pessoa. Outra pessoa está sendo tóxica, abusiva com você e você gostaria de falar isso para sua gerente. O que eu recomendo? Então, presta atenção. Se você está passando por uma situação difícil no trabalho com alguém que você percebe que é abusivo, você precisa encontrar uma pessoa de confiança que tenha autoridade e poder na estrutura aonde você trabalha. Não adianta você falar com alguém que não vai poder fazer nada, a não ser para desabafar, né? Mas cuidado para não entrar... Olha, presta atenção. Cuidado para não alimentar um comportamento também tóxico, que é o comportamento da vítima, da pessoa que só fica reclamando. Então, o que você precisa fazer para não cair na vítima que fica reclamando? E, no lugar disso, entrar numa postura madura de adulta que vai para a resolução. Quando você quer começar a falar sobre uma pessoa que te causa esse sofrimento no trabalho, que você vai buscar uma liderança que você confia, você precisa ter muito cuidado, porque você não sabe das alianças, você nunca sabe exatamente em quem você pode confiar de fato. Às vezes a pessoa está presa, está com o rabo preso, tem jogos de poder e às vezes a pessoa tem autoridade, mas ela não vai poder fazer nada ou muita coisa contra o outro. Então você tem que ter muito cuidado. E que abordagem você deve ter? E aí eu ensino isso através do método Conecta. Lembra que eu falei? Do método Conecta? Esse método eu criei. E o primeiro passo desse método, que começa com C, se chama curiosidade. Então o que você vai fazer? Diferente do que a maioria das pessoas fazem, que é o maior erro da vida, que é começar falando, sair falando sobre a pessoa, falando mal sobre a pessoa, reclamando, se queixando, criticando. Que aí, se você critica e reclama, você cai. Na reclamação é a vítima e na crítica você cai no papel de perseguidor. Então você não quer estar nesses dois lugares. Você quer estar no lugar de adulto maduro que tem uma comunicação que vai resolver. Então, a curiosidade desse primeiro passo do método Conecta é sobre fazer perguntas. Seja mais esperto, mais inteligente, mais estratégico. Você precisa ter uma abordagem estratégica. Como é que é isso? Pergunta. Faça perguntas. Então, eu estou aqui na frente da sua gerente. Cláudia. O que eu falaria para a gerente? Oi, fulana, tudo bem? Olha, queria conversar contigo. Uma coisa assim que eu fiquei pensando, eu queria saber o que você pensa. Eu queria saber o que você acha da fulana ou do fulano. E então você faz essa pergunta. Todo mundo ouviu? Porque eu vi que a conexão caiu. Todo mundo ouviu o que eu falei? Você vai perguntar para a pessoa, para a gerente, então, né, Cláudia? Você vai perguntar para a sua gerente o que ela acha da pessoa que tá te causando esse sofrimento, que está sendo tóxica, abusiva com você, que está te perseguindo. E aí você deixa ela falar. Se ela falar assim, não sei, nada, por quê?
não cai na armadilha. Se ela não fala nada e ela te devolve a pergunta, você não cai na armadilha de você sair falando. O que você quer é que essa pessoa fale sobre. Primeiro, você precisa saber o que ela pensa dessa outra pessoa. Então não se entrega, senão você perde o jogo. É como um jogo de xadrez, tá? É estratégia, gente. Estratégia, é comunicação estratégica. Nada de sair falando qualquer coisa de qualquer jeito. Não, você tem que estar com a cabeça fria, pensando em como você aborda. E aí você, então, se ela tiver devolver a pergunta, não sei, por quê? Eu queria saber, assim, o que você eu gostaria de saber o que você pensa, se você conhece essa pessoa há muito tempo. Faça perguntas que puxam a opinião dessa sua gerente. E aí você vai ver o que ela vai te falando. Eu posso falar assim, não, eu acho que é uma pessoa competente, assim, às vezes um pouco difícil, mas blá, 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 enfim. Deixa a pessoa falar. E aí, obviamente, em algum momento ela vai te dizer, mas por quê? Né? E aí você, depois que você ouviu, você pode então reformular. Dizer, então deixa eu ver se eu entendi. Você conhece essa pessoa há tanto tempo e tal, mas você acha essa pessoa competente, mas às vezes um pouco difícil, é isso? Tá. Bom, eu te perguntei porque, na verdade, eu tive algumas experiências que me fizeram sentir ser um pouco estranha. E eu queria saber como eu confio em você, né? Você é meu exemplo, minha líder, minha gerente. Eu gostaria de saber o que você acha disso, porque às vezes eu estou estranhando um pouco as atitudes, os comportamentos dessa pessoa. Então, assim, você vai devagar. Oi, Luiz Cláudio, tudo bem? Você vai devagar. Cláudia, me diz se isso faz sentido para você, essa orientação. Você tem que desacelerar e saber o que o outro pensa. Eu fiz isso, então, naquela empresa, que eu fui alvo, né, de assédio dessa diretora, era a diretora de operações América Latina e eu era a diretora de operações Brasil. E eu percebi em um mês que essa diretora era narcisista perversa, tá? E eu fui buscar ajuda de uma diretora mais alto do grupo Mundo, que tinha a liderança sobre ela. Então marquei um almoço e eu fui sondando. Então o que você tem que fazer é sondar. Eu fui sondando essa pessoa. O que você acha da fulana e tudo mais, né? Não, ela acha que ela trabalha muito, né? Mas eu fui lá, eu conheci a família dela no tal país, e fui lá com ela. Então eu vi que tinha uma amizade, que tinha um carinho, e que ela estava meio cega em relação a essa pessoa tóxica. Ela estava só achando que ela estava trabalhando muito, que ela estava estressada e tudo mais. Só que não era isso, era muito mais do que isso, né? E aí eu falei, pois então eu acho que ela está precisando de ajuda, porque realmente está muito sobrecarregada, está tudo centralizado nela e tudo mais. Eu acho que vocês precisavam dar uma olhada no que está acontecendo no Brasil, porque eu fui buscar apoio na França, era uma multinacional francesa. Vocês tinham que dar uma olhada no que está acontecendo no Brasil, porque realmente está muito tenso. Então, eu joguei as deixas, mas essa pessoa se mostrou totalmente inocente, genuína em relação a essa outra diretora que era totalmente perversa e tóxica, né? E o pior, ela falou pra mim, o líder dela é muito tóxico. Esse daí não tem jeito, quero distância. Agora é como se fosse a menina fosse assim uma coitada, sabe? Só que nada disso. Andava, né, junto e fazia as maldades e as falcatruas juntas. Então eu percebi que eu não teria apoio dessa diretora Mundo do grupo. Então não adianta você se desgastar, não adianta você entregar, falar mal da pessoa que te persegue, porque se a pessoa não enxerga isso, ela não vai te apoiar e você vai se queimar. E aí vai começar uma questão
muito pior para você, né? O pior é que essa pessoa que confia na pessoa tóxica pode ir falar com ela e aí você arruma um inimigo pior ainda, né? Então é melhor você sondar antes de você sair falando sobre a pessoa. Aí se a pessoa se abre para você e diz, horrível, totalmente tóxica, só é totalmente egocêntrica. E se a pessoa começa a falar a respeito dessa mesma pessoa que te persegue, ok. E aí você vai perguntar, e o que você acha que a gente pode fazer? Faça perguntas, se mantenha no lugar de curiosidade. Esse é o primeiro passo do método Connect. Lembra? Sempre do C do Conecta. Curiosidade primeiro. E aí você vai ouvindo, tá? Procura falar menos e ouvir mais, fazer mais perguntas. Então, fez sentido, Cláudia, tá? Então, essa é uma das estratégias que eu ensino para você buscar apoio quando você tem alguém que te persegue na empresa, tá? A Cláudia diz, mas além disso eu sei de coisas erradas que eu não sei se eu falo. Serei mais perseguida. Pois é, por isso que você tem que ter estratégia. Você tem que saber... para você falar de coisas erradas que você sabe, você tem que ter provas. Então, a outra coisa que você precisa fazer, além de aplicar o método Connect como abordagem, é você juntar provas. Outro dia tem alguém que me mandou uma mensagem no direct dizendo, eu sou perseguida, eu bloqueei uma narcisista, mas ela continua me perseguindo, ela continua me atacando. O que eu faço? Falei, primeiro, junta provas. Que provas você tem? Aí a pessoa até falou, eu vou falar com minha advogada. Falei, você faz bem, mas até para o seu advogado você vai ter que fornecer provas. Então, tenha provas. O que eu fiz naquela situação, naquela empresa que eu estava sofrendo com aquela narcisista perversa? Eu fiz print de tudo, inclusive de outras pessoas que estavam reclamando. Que elas estavam com medo, que era um terror, que estavam sendo assediados. Eu fiz print. Porque na hora de alertar alguém, eu mostrei. Então, assim, eu não tive meu impacto de fazer a pessoa tóxica sair enquanto eu estava na empresa. Eu saí, mas eu deixei a semente. Eu achei que eu teria mais força para tirar essa pessoa de fora do que de dentro. Então, de fora, eu pedi demissão. De fora, eu fui conversando com as pessoas lá dentro, fui informando, aproveitei para falar nas redes sociais. Então, as pessoas que estavam sofrendo com isso começaram a assistir meu conteúdo. Aí várias pessoas me mandaram mensagem no direct. Nossa, eu estou sofrendo isso com a mesma pessoa que você sofreu. Né? E eu fui escondendo os nomes. Depois eu mostrei para o compliance. Mostrei para algumas pessoas que queriam saber o que tinha acontecido. Então, eu não expus nunca ninguém que confiou em mim, que se entregou para mim. Sempre escondendo os nomes. Então, se você juntar provas, você tem que preservar o anonimato das pessoas, tá? Não exponha nunca ninguém. O fulano me falou, a fulano me falou. Não, nunca. Nunca. Quem te falou isso? Não importa. Não exponha as pessoas que confiarem em você, tá? Não entrega nomes. E não fica criticando, apresenta fatos. Senão você se torna também uma pessoa tóxica. Quero trazer essa responsabilidade para cada um que está aqui. Porque não é só o outro que está sendo tóxico. Se a gente não sabe como reagir à toxicidade do outro, se a gente entra no jogo, a gente acaba alimentando a toxicidade. Reclamando e criticando, você está se tornando uma pessoa também com comportamento tóxico. Então não caia nisso. Não entre nesse jogo de criticar ou ficar reclamando. Tá? Então cuidado. Traga fatos, provas. O que a pessoa faz, o que a pessoa fez. Seja factual.
vai anotando num caderno, tá? Então, o que mais? Deixa eu ver aqui. A Cláudia diz, eu coloquei no arquivo e ela apaga. Mas você guarda, você tem como guardar registro de tudo, né? Então, guarda registro. O Thomas... Thomas, você é demais. Marie, treinadora de grandes líderes. Pois é. Você sabe que eu precisei que alguém me falasse para eu entender isso, que eu já estava fazendo isso, mas não tinha me apropriado desse lugar de formadora de líderes. Então essa é a minha intenção, é formar um exército de líderes de luz, de líderes solares, de líderes positivos. Então eu quero trabalhar com pessoas que querem se desenvolver, para não cair nesses jogos, não se deixar contaminar pela toxicidade de qualquer pessoa no ambiente de trabalho. Você precisa saber como lidar com isso, como bloquear essas energias negativas. Tem situações que você vai ter que pular fora, não tem jeito, mas tem situações que você pode aprender muito e se fortalecer com isso. Entende? Então não necessariamente é o momento de sair, não necessariamente é o caso de sair, ter que sair, né? Porque no fundo, tem alguém, inclusive uma diretora, que foi diretora de compliance de um grande grupo, tá, no Brasil, um grupo multinacional, que me falou o seguinte: eu vi seu conteúdo sobre líderes tóxicos e hoje eu sou muito grata a eles porque eu me fortaleci muito. E esse é o objetivo. Não é ficar na posição de vítima, é você ver o que você pode aprender com isso. O que você pode aprender com isso não significa que você tenha que continuar convivendo. Não necessariamente você tem que conviver. Eu fiquei um mês, eu vi que era impossível. Eu já estava começando a me sentir tão mal, porque do lado de uma pessoa perversa que quer te subjugar, né, no nível de sociopatia ou psicopatia, caramba, é fogo. Se você é o alvo da pessoa, não tem como você se sentir bem. Aí você tem que pular fora, tem que saber, entendeu? Mas às vezes você não convive de tão perto e você vai ter que só saber lidar com isso, né? Botar limite na pessoa, se preservar. Ou às vezes você tem que esperar a tempestade passar, que essa pessoa daqui a pouco sai, né? Então você vai ter que ter o conhecimento para saber como lidar com isso. Para concluir, eu quero falar para você uma coisa assim, uma frase que eu ouvi hoje do Joel J, que eu adorei, que foi o seguinte: ele falou assim, as pessoas falam, quando você está com medo, vá com medo mesmo. Então pode ser medo de procurar outro emprego, medo de enfrentar a pessoa, medo, né, de você contar para alguém na empresa para buscar apoio. Medo, é natural ter esse medo. Então as pessoas falam assim, tá com medo? Vá com medo mesmo. Não, vá com conhecimento. Você precisa de conhecimento, tá? É o conhecimento que vai te salvar. Para saber como abordar as pessoas, como buscar ajuda, sem se queimar. Tá? Faz sentido, gente? Ai, Deus do céu. Faz sentido? Fez sentido? Se tudo isso faz sentido para você, escreve a palavra líder solar nos comentários. Líder solar. Eu quero ver quem está acompanhando e quem achou que tudo isso fez sentido. Líder solar. Escreve líder solar aqui nos comentários. Se você está vendo o replay, também escreve aqui nos comentários. Líder solar. Javan, total sentido. Mariana, Lari, líder solar. Ai, que lindo! Que lindo, lindo, lindo. Então, vamos ser líderes solares? Você gostaria de ser essa pessoa que inspira os outros, que ajuda os outros, que motiva, que energiza os outros? Você como líder? Você gostaria de ser uma pessoa que sabe
engajar as pessoas. Uma pessoa empática e íntegra, que lidera com força, com potência, que usa seu poder para fazer o bem. Olha, temos aqui vários líderes solares potenciais. Gostei. Potenciais ou atuais, já reais já, né? Então, maravilha. Olha, então presta atenção nos meus stories. Se você não costuma acompanhar os stories, olha para lá, porque eu vou falar cada vez mais sobre a liderança solar, como se tornar um líder solar. Porque facilmente você pode se deixar contaminar por uma pessoa tóxica. Não se deixa contaminar. Você precisa manter a sua energia alta, sua vibração alta. Você precisa aprender a gerenciar os seus pensamentos, as suas atitudes, suas ações, suas emoções, para você não cair nas armadilhas de pessoas que querem te colocar para baixo, que querem te subjugar, que querem te dominar, que querem te manipular. Não se deixe também contaminar pelas fofocas. Às vezes é um colega, uma colega que fica sempre reclamando, criticando, e aí você não sabe, você não quer fofocar junto, mas também você não quer, você fica constrangido de não fazer, né? Então, você precisa ter a atitude. Oi, Malu. Você precisa ter... Oi, Gabriel, também. Você precisa ter a atitude justa, equilibrada, de saber lidar com essas pessoas sem se deixar contaminar. Um líder solar sabe lidar com pessoas difíceis sem se deixar contaminar pela toxicidade. E não alimenta fofocas, críticas, reclamações, queixas. Não, um líder solar, ele tem uma comunicação estratégica, assertiva, empática, mas ele sabe colocar limites nas pessoas abusivas também. Se você é um líder de empresa, se você é empresário, sócio, faz parte da alta liderança, se você é líder, a sua responsabilidade é não deixar nenhuma laranja podre no seu time, na sua organização. Porque laranja podre contamina os outros, né? Então, essa é a responsabilidade dos líderes. Um líder solar não deixa ninguém na sua organização, na sua estrutura, na sua equipe, contaminar os outros. Toma atitudes corajosas, tá? Então, falando nisso, em coragem, você pode fazer o teste de forças gratuito se você ainda não fez. Basta você digitar eu quero para você lá aqui nos comentários, eu quero para fazer o teste de forças. Aí a Cássia, que trabalha comigo, meu time, vai te mandar as instruções para você receber o teste de forças gratuita. E, então, esse teste de força você pode ver aonde que está a sua liderança. Será que a sua liderança está forte? Será que sua coragem está forte ou está fraco? Ó, a Mariana disse que quer, tá? Então, você vai olhar o seu direct, tá? Quem quer fazer o teste de forças, escreve eu quero, manda uma mensagem para mim no direct, que é o mais eficiente, tá? Para não perder. Manda uma mensagem para mim no direct, eu quero, que a gente vai te mandar as instruções para você receber o teste de força lá no seu WhatsApp, tá? Você vai ter que informar o seu número para a gente te mandar as instruções. E aí, depois de fazer o teste de forças, você pode concorrer a uma sessão gratuita de devolutiva comigo, tá? É uma sessão que custa R$ 1.500, que para você, se você ganhar, você pode, então, ganhar essa devolutiva gratuita, que normalmente custa R$ 1.500, tá? Então, a gente tem a Mariana, a Nise, que querem fazer o teste de força. Manda lá uma mensagem para mim no direct, eu vou encerrar essa live. E lembrando também que as inscrições para a minha mentoria estão abertas. Eu vou selecionar algumas pessoas que querem se tornar líderes solares, líderes de luz, pessoas que querem deixar um legado, que querem ser inspiração para os outros, inspiração para o mundo, para a humanidade. Então, se você trabalha hoje como líder dentro de uma estrutura e você quer aprimorar a sua liderança, se você quer desenvolver a sua comunicação para lidar com pessoas difíceis, se você quer se afirmar mais, aprender a dizer não, se você quer desenvolver a assertividade, desenvolver a comunicação não violenta, essa mentoria é para você.
Se você está empreendendo ou se você quer empreender, se você tem uma bagagem corporativa e você quer empreender e de repente vender o seu serviço ou produtos para empresas, eu posso te ajudar também através da mentoria, tá? Porque isso é o meu percurso. Há 13 anos eu trabalho com empresas e com altos executivos. Então eu posso te ensinar a aproveitar essa experiência, essa bagagem que você tem corporativa para oferecer serviços e produtos para as empresas. Tá? Então, é isso. Quem digitou, eu já peguei o arroba, mas já pedi para mandar, então eu quero lá no direct para fazer o teste de força. Amores, eu vou encerrar para hoje. Muito obrigada pela participação. Aproveita agora. Se você ainda não enviou essa live para mais pessoas, clique no aviãozinho, envia para os seus contatos e a gente se vê. A princípio eu faço outra live amanhã, então fica atento, né? Eu vou procurar fazer todos os dias ou quase todos os dias. Então fica atenta lá nos meus stories, no feed ou no WhatsApp, se você está em algum dos meus grupos, eu vou mandar também esses avisos nos grupos de WhatsApp, tá? Você pode entrar no meu grupo VIP para não perder nenhum aviso. E aí é só você mandar mensagem também que a gente te coloca lá, tá bom? Um beijo, Cláudia, por nada, e até breve.